Olá, meus queridos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu já estava até sentindo falta de fazer um vídeo para colocar aqui, tanto que eu demorei para fazer este. Mas vamos sem demora hoje, nós vamos começar aqui a semana 1 e 2 do PET volume 4. E eu já vou logo para a atividade, porque as aulas voltaram aqui na nossa escola presencial. Então eu estou usando a alternância de horários para poder eu estar fazendo esses vídeos, mas eu tenho assim 13 turmas. Não estou tendo muito tempo, então vou otimizar bastante essas correções a partir de agora. E a partir do dia 3, de novembro, nós vamos começar as aulas obrigatórias e presenciais na nossa escola. Então vai ficar um pouco mais puxado, mas eu estarei aqui, se Deus quiser, fazendo esses PETs para vocês ainda, esse PET 4 até o final, tá bom? Então vamos aqui. Vamos aqui para a semana 1. Semana 1 tem o tema de economia açucareira. A gente tem estudado esse tema aí já há alguns dias, né? No PET passado. E já vamos logo então para a atividade. Atividade número 1. Explique por que os comerciantes iam até a África para buscar escravizados. A resposta é o seguinte: por ser um comércio muito lucrativo, os escravizados eram trocados na África por cachaça e fumo. Aqui no Brasil, essas pessoas eram vendidas a altos preços, gerando um lucro enorme para os comerciantes. Questão número 2. Explique o que era o sistema de plantation. Aí tá aqui, ó. A resposta ficou o seguinte: o território quase todo era coberto por um único tipo de plantação, a monocultura, único tipo de plantação. A mão de obra era escravizada. E o açúcar era todo vendido para o exterior, no caso, para Portugal devido ao Pacto Colonial. Então, todo o açúcar produzido era vendido para Portugal devido ao Pacto Colonial. Brasil colônia só podia comercializar com a metrópole, que era Portugal. Questão número 3 trouxe o seguinte texto. Leia o texto. A maior parte dos escravizados que aportaram inicialmente no Brasil provinha das colônias portuguesas na África. Eram negros capturados nas guerras tribais e negociados com os traficantes em troca de produtos como aguardente, fumo e outros. Os portos que recebiam o maior número de escravizados no Brasil eram Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Desses portos, os escravizados eram transportados aos mais diversos locais do Brasil. Algumas outras cidades recebiam escravizados vindo diretamente da África, como Belém, São Luís, Santos, Campos e outras. A venda dos escravizados vindos da África era feita em praça pública, através de leilões, mas o comércio de negros não se restringia à venda do produto do tráfico. Transações comerciais com escravizados eram comuns. Sobre a escravidão no período colonial, responde: por que os portugueses iam para a África para buscar escravizados? Praticamente a mesma pergunta anterior. Aí eu respondi o seguinte: por ser um comércio altamente lucrativo, onde os escravizados eram considerados mercadorias. Letra B. Quais as consequências desse processo para a sociedade brasileira atual? Nós temos aí, então, racismo estrutural, que insiste em permanecer na nossa sociedade devido a algumas pessoas que eu chamo até de mau caráter, né, de praticar o racismo com outras pessoas. E a marginalização dos negros, né, que muitas das vezes ficam ali à margem da população. Então isso acontece sim até os dias atuais, mas a gente tem fé que isso aos poucos vai melhorando, né, que a cada ano que passa nós vamos formando uma sociedade melhor para que essas coisas parem de acontecer no nosso país. Questão número 4. Explique o que eram os engenhos e como funcionavam. As fazendas chamadas de engenho, que possuíam um grande espaço, eu acho que pode ser até melhorada essa resposta aí, que agora lendo aqui, eu vejo que eu poderia ter colocado um pouco melhor. Mas assim, eu quis dizer o quê? As grandes fazendas chamadas de engenho possuíam um grande espaço para a plantação, além da moenda, onde a cana era triturada, retirada a garapa e transformada em açúcar. Então o engenho era basicamente isso. O engenho tinha a casa grande do senhor, a senzala onde viviam os escravos, o local de plantação e a moenda onde fazia todo o processo para a produção do açúcar até ele ser vendido para o exterior, exportado. Então, na hora que você for escrever, pode retirar esse que aqui, ó,
ficou sem sentido aqui nessa resposta, tá bom? Então, essa foi a semana 1 do PET. Agora, nós vamos para a semana 2. Semana 2 do PET trouxe o seguinte tema: entradas e bandeiras. Vamos lá para as atividades que a gente vai comentando sobre elas, tá? Atividade número 1. Cite 2 contribuições dos bandeirantes para a história do Brasil. Podemos dizer que as entradas e bandeiras foram de extrema importância para a exploração e ampliação do território brasileiro. Foram também fundadores de várias vilas que originaram cidades. 2. Estabeleça uma relação entre a União Ibérica e as entradas e bandeiras. Então vamos lá. O rei da Espanha, que se tornou ao mesmo tempo rei de Portugal, unindo assim as duas coroas, isso ficou conhecido como União Ibérica. Dessa maneira, os colonos que viviam na América Portuguesa puderam explorar o interior do continente. Então, quando unificou os reinos, o mesmo rei da Espanha virou o rei de Portugal, tudo que era colônia da Espanha e de Portugal se unificaram. Então, não fazia mais sentido aquele tratado de Tordesilhas que separava aquele trecho que era Portugal e aquele trecho que era Espanha. Tudo ali ficou uma coisa só. E aí eles tiveram mais liberdade para ir adentrando o interior do Brasil até desbravar novas terras e anexar aí, posteriormente aos domínios portugueses. Número 3. Cite os principais objetivos das entradas e bandeiras. Aí lá em cima no texto de vocês mostra os objetivos ainda separadinho o que era o que. Eu coloquei resumidamente aí na resposta o seguinte: expedições com o objetivo de encontrar metais preciosos como ouro e prata e capturar indígenas e levar para São Paulo para trabalharem como escravizados. Então, aqui em cima eu vou voltar lá no texto para mostrar para vocês. Esse trecho aqui, que está marcado de amarelo, prospecção, apresamento e sertanismo de contrato, são esses aí os objetivos. Aí você pode copiar do jeitinho que está aí também para a resposta ficar mais completa, tá bom? Número 4. Leia a reportagem a seguir. Aí tem uma reportagem que fala sobre pessoas que praticam aí atos de vandalismo contra monumentos que homenageiam os bandeirantes, principalmente aí o Borba Gato. E até recentemente eles colocaram fogo lá no monumento. E aí fala assim: diversos monumentos e avenidas têm seus nomes em homenagem aos bandeirantes. Mas já há algum tempo, a imagem dos bandeirantes tem sido questionada pela história. Reflita sobre os motivos que levaram a tal questionamento. E aí os motivos são os seguintes: devido à violência que praticavam contra os negros, contra os indígenas e contra as mulheres. Então, os movimentos que se justificam a agir com vandalismo a um patrimônio público, a um monumento em homenagem a um bandeirante, eles justamente falam sobre isso, sobre toda a maldade, todo o martírio que esses homens causaram a esses grupos sociais, né, que são os negros, indígenas e as mulheres, porque não faz sentido homenagear pessoas que foram tão ruins para outras pessoas. É essa a justificativa deles, tá bom? Então é isso, meus amores. Nós chegamos ao fim da semana 2, tá? Se foi útil para você, você curte esse vídeo aí, que você me ajuda também, tá? Compartilha com o seu colega. E na medida do possível, eu vou estar vindo aqui fazendo o restante dos PETs, tá bom? Semana que vem, como eu já disse, vai voltar nas aulas em tempo integral, né? Normalmente. Então vai ficar um pouco mais puxado para eu dar conta de colocar a tempo aqui. Mas eu não vou deixar de vir fazer essas correções, tá bom? Beijinho no coração e até a próxima.